panorama do que o salmista diz aqui. Asaf, que era um levita, ele está iniciando o texto dizendo que verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Porém, depois ele parece que duvida da bondade de Deus. E nós vamos ler daqui a pouco que por esses próximos versículos até o 14, ele vai ver que a vida do ímpio é aparentemente boa. Que a vida do ímpio parece que é livre de dificuldades, que o ímpio tem saúde, tem segurança, que essa prosperidade aparentemente acompanha a vida do ímpio. E, na verdade, acompanha sim. Você conhece a vida de um monte de peça ruim que está aí prosperando de bênção nessa terra. E talvez você está se lamentando, olhando para a sua vida e pensando que você, mesmo servindo a Deus, está passando por tanta luta e por tanta dificuldade. Porém, o salmista ele tem uma reviravolta, quando aqui no versículo de número 17, a Bíblia vai dizer que ele entra no templo, que ele vai meditar não apenas na vida terrena, mas na eternidade. E aí a conclusão que ele chega é que verdadeiramente Deus é bom. E que verdadeiramente boa é a vida do que serve ao Senhor. Porque a nossa vida não é só esses 70, 80, 90 anos que nós vivemos aqui. Aí a gente só vê coisa boa na vida dos outros. É a viagem que o fulano fez. Olha como a fulana meteu o shape, né? O pessoal diz, meteu o shape, aí tá toda em forma. Olha, fez 22 cirurgias de estética, mas tá ali bonito. Olha a Virgínia, rapaz. Aí o pessoal olha e se compara e diz, oh meu Deus, isso aqui é vida. Fama, poder, dinheiro, prosperidade, seguidores. E a pessoa olha para a sua própria vida e pensa, meu Deus, mas que vida difícil a minha. Essa rede social tem acabado cooperando para que essas comparações sejam feitas. E aí tem um monte de gente frustrada, com um complexo de inferioridade, se achando um fracassado, porque está comparando a vida dele com a vida lá, maquiada, fabricada, cheia de filtro ali da rede social. A gente sempre pensa que a grama do vizinho é a que é a mais verde, né? Tem até um ditado popular que fala sobre isso. Mas entenda bem, nós questionamos e as pessoas fazem esses questionamentos a nós. Será que vale a pena ser crente, santo, fiel a Deus e passar por tantos sofrimentos, enquanto o ímpio lá fora só prospera, mesmo vivendo em pecado? Quando a gente fala de ímpio, a gente está falando de uma pessoa que não é piedosa, uma pessoa que não tem compromisso com Deus. Ímpio vem da palavra impiedoso, e a gente resume ali e chama de ímpio. E eu pergunto para você essa noite, feita essa introdução, será que você já sentiu o desejo de ter a vida de outra pessoa? Será que você olha para alguém lá fora que sequer serve a Deus e pensa, eu queria ter essa vida? Será que você já sentiu inveja do ímpio, de alguém que sequer serve ao Senhor? E eu digo para você, o salmista Asaf sentiu. O tema desse salmo, meus irmãos, é trazer respostas para o problema da prosperidade dos ímpios e das tribulações do crente. Mas, por fim, ele faz um contraste entre o destino eterno do ímpio e o destino eterno do justo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro versículo ele diz, verdadeiramente bom é Deus. Ele está dizendo que Deus é o quê? Bom para com Israel, para com os limpos de coração. Só que nem sempre ele teve essa impressão de Deus. A gente vai ver aqui nos versículos 2 ao 14 que ele quase perdeu a fé, duvidando talvez até dessa bondade de Deus, quando ele compara a sua vida com a vida do ímpio. Vamos ler os versículos 2 e 3, sua Bíblia está aberta também? Ele diz assim, quanto a mim, o que foi que aconteceu com ele? Os meus pés quase se desviaram. Faltou pouco para que escorregassem os meus passos. O homem quase se desviou, meus irmãos. E ele vai dizer em seguida o porquê. E eu já falei para você que é essa a prosperidade do ímpio. E aqui eu trago uma aplicação para você. O texto está dizendo que ele sentiu inveja dos ímpios, dos soberbos, quando ele olhou a prosperidade dessas pessoas que, apesar de serem maus, estavam prosperando em sua vida. E aí vem essa aplicação para a gente. Meus irmãos, tem um risco em olhar demais para a vida dos outros, ao se comparar, se achar inferior, achando que a grama do vizinho é que é mais verde, achando que a vida do outro lá fora é que é melhor. E a gente está vendo agora esse homem que, apesar de ser um homem de Deus, um levita, um músico na casa do Senhor, escritor de pelo menos aí 12 salmos, esse homem quase se desviou. Nós estamos falando de um homem de Deus, de um levita salmista. Imagine eu e você, seres humanos, crentes comuns, o risco que nós não corremos ao olhar demais para a vida do outro e achar que a nossa vida, de fato, não é boa, mesmo servindo ao Senhor. Então, meu irmão, serve de alerta para mim e para você. Vigiemos. Vigiemos não a vida do outro. Vigiemos e enxerguemos
as bênçãos, a prosperidade que Deus tem dado para a gente, a paz no coração que só o crente pode ter, a certeza da salvação que você tem, e isso vale mais do que qualquer bem terreno, do que fama, do que dinheiro, do que qualquer prosperidade e bênção material que esse mundo possa nos proporcionar. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Amém? Vamos ler os versículos 13 ao 14. Vamos ver aqui onde ele está enxergando essa bênção na vida do ímpio. Versículo 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Ele está dizendo que o ímpio ele é saudável, firme está a sua força. E que ele morre que nem um passarinho. Pensa que não, tem um ataque cardíaco, morreu e pronto. E às vezes o crente passa 2 meses, 3 meses com a mão no soro lá internado, sofrendo, padecendo. Ele está mais ou menos comparando dessa forma. E o versículo 5 diz, não se acham em trabalhos. A vida do ímpio parece que é boa, né? Trabalha pouco, como a outra gente. Nem são afligidos como os outros homens. Ele está dizendo assim, parece que esse povo não passa nem por sofrimento, por tribulação. Eles não são afligidos. Versículo 6, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Ou seja, ele está vendo a prosperidade ao mesmo tempo que esses homens são soberbos, ao mesmo tempo que esses homens são violentos, e ainda assim, ele olha para a vida e talvez ele pense, Senhor, o Senhor não vai fazer nada em relação a isso. Foi por isso que ele quase se desviou. Esse povo mau, violento, soberbo, talvez você já fez essa oração. Senhor, o Senhor não está vendo esse fulano de tal, a ruindade dele, e por que o Senhor não vai lá e estende a mão e fere essa pessoa? E o Senhor não está olhando para mim, que sou teu servo, que estou padecendo, por que o Senhor não me levanta dessa situação? É esse o questionamento que ele está fazendo, meus irmãos. O versículo de número 7 diz, os olhos deles estão cheios de gordura. Isso aqui é sinônimo de fartura, meus irmãos. É fartura, é gordura. Eles comem bem, eles usufruem do bom e do melhor. O texto continua, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Ou seja, eles ainda estão blasfemando contra Deus. Mas ainda assim, a prosperidade parece estar presente em sua vida. Versículo 10. Pelo que o seu povo voltam aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. O que ele está dizendo aqui é mais ou menos assim. Apesar de toda a ruindade desse povo, ainda tem um monte de bajulador que os acompanham, que estão ali dando atenção para o que eles estão dizendo. Parece muito, talvez, com os nossos digitais influencers de nossos dias. Está lá postando um monte de coisa vazia, sem edificação nenhuma, muitas vezes, e um monte de gente curtindo, batendo palma e desejando esse tipo de vida para si, quando, na verdade, a melhor vida quem tem é o crente por servir a Deus, por ter a alegria da salvação e a certeza de que nós vamos morar no céu, meus irmãos. Agora, se a gente olhar só para essa vida, só para essa terra aqui, vai acontecer com a gente o que aconteceu com Asaf. A gente vai se frustrar. A gente vai pensar, meu Deus, que fracassado que eu sou. Será que está adiantando eu servir a Deus se eu não estou colhendo a mesma prosperidade que ele? E o texto continua. Versículo de número 11. E eles dizem, como sabe Deus? Ou, há conhecimento no Altíssimo? Esses homens maus estão até duvidando da onisciência de Deus, do poder de Deus. É como quem diz assim, que negócio de Deus? Esse Deus lá existe? E se ele existe, ele ainda sabe alguma coisa? Eles estão, então, aqui uma forma de blasfêmia contra o Senhor. Aí ele conclui no versículo 12. Eis que estes são os ímpios. E todavia, porém, mesmo assim, aí o texto diz, estão sempre em segurança e se lhes aumentam a riqueza. Ou seja, apesar de toda a ruindade deles, apesar de todo o desprezo por Deus e as coisas de Deus, o texto está dizendo que eles estão cada dia mais ricos e que eles estão cada vez mais em segurança. Foi essa a frustração que esse homem passou. Meus irmãos, olhem para cá. E se Deus não existisse de fato, e esses 80, 90 anos que nós vivemos aqui nessa terra, fosse tudo que existisse, a conclusão desses versículos 3 ao 14 até que estariam corretas. A gente ia olhar e ver a prosperidade dele e pensar, realmente, parece que não adianta servir a Deus. Mas, de acordo com a perspectiva da vida eterna do crente, quando se compara, no fim das contas, com a futura punição do ímpio, meu irmão, aí a conclusão que a gente tira é que esses versículos aqui, o salmista estava inicialmente enganado. E ele mesmo vai reconhecer esse engano dele mais na frente. O versículo 22, ele vai dizer que realmente ele estava como um animal embrutecido ao enxergar a vida dele e a do ímpio dessa forma. Resumindo, meus irmãos, ele viu o ímpio e a si mesmo de forma equivocada. Ele está tendo uma falsa convicção, uma falsa interpretação da vida do ímpio quando comparado com a vida dele. E nós também.
corremos o risco de nos desviar quando nós olhamos demais, meus irmãos, para aquilo que o ímpio tem, ao invés de olhar para aquilo que os ímpios são aos olhos do Senhor. O Hernandes Dias Lopes disse isso. Quando a gente olha demais para o que ele tem e ignora aquilo que eles são diante do Senhor, a gente acaba olhando e pensando que essa vida está sendo muito injusta, no fim das contas. Normalmente, as pessoas creem que a riqueza, que a bênção, que a prosperidade financeira é um reflexo da mão de Deus na vida de uma pessoa. E quando a gente olha ali o fracasso, a doença, o sofrimento na vida de alguém, a gente já pensa logo que essa pessoa está em pecado, né? Os amigos de Jó pensaram assim, a teologia da prosperidade pensa assim, você está passando por tribulação, você está pobre, você está doente. Aí eles dizem assim, isso pode ser o demônio na sua vida. Vocês já ouviram esse tipo de coisa? É verdade? É não. Homens e mulheres de Deus, na Bíblia e na história da igreja, passaram por sofrimento, por lutas e por tribulações, meus irmãos. Mas morreram com a certeza de que a vida eterna existe, de que ali no céu o Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima, de que ali não haverá mais choro, pranto, dor, clamor, de que essas primeiras coisas vão ter passado, e aí sim o justo receberá sua verdadeira recompensa, meus irmãos. O nosso propósito aqui nessa terra não é sermos felizes incondicionalmente. Tem gente que pensa que o propósito da gente aqui é isso. Como se a vida fosse só um parque de diversões, onde a gente quer só aproveitar e Deus está lá do céu só cuidando para que a gente seja poupado de todo e qualquer sofrimento negativo. O nosso propósito aqui nessa terra é conhecer a Deus, é tornar Deus conhecido. E às vezes tem pessoas que conhecem a Deus por meio de luta, de sofrimento, de tribulação. Às vezes é na luta que a gente se aproxima mais de Deus, que a gente dobra o joelho, que a gente se coloca na presença dele. Talvez isso já aconteceu com você. No momento de tribulação, o que a gente faz? A gente dobra o joelho, chora na presença do Senhor, e aí sim, essa tribulação acabou sendo uma bênção. Uma bênção, pastor. É algo que faça a gente orar mais, nos aproximar mais de Deus, no fim das contas vai ser uma bênção. Você concorda comigo? Diga amém. Glória a Deus. Vamos ler o versículo de número 13? Aí ele diz assim, na verdade, que em vão eu tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos da inocência. Olha para cá. Ele está dizendo mais ou menos assim, não está adiantando nada eu ser crente. Eu estou servindo a Deus e estou passando por luta, sofrimento, tribulação, doença, pobreza. E esses ímpios aí, apesar de toda a maldade, estão só prosperando. Aí ele chega a essa conclusão, eu estou sendo crente em vão. Na linguagem de hoje é como se ele estivesse dizendo assim, não está adiantando nada eu servir a Deus. Eu fico imaginando o Azaf, irmão Wilson, hoje em dia ele abrindo o Instagram e olhando, comparando a vida dele com o do pessoal na internet, ele diz, rapaz, eu sou um fracassado mesmo, né? Porque é isso que acontece com muita gente quando se compara demais com os outros na rede social. O salmista, ele se sente aqui tentado a abandonar sua fé, pois aparentemente os ímpios são ricos, saudáveis, sem preocupação, e ele pensa, por que Deus não intervém? E eu estou sendo crente, santo, vivendo em piedade, e isso tudo não está adiantando de nada. É por isso que ele está dizendo, em vão eu tenho guardado o meu coração. Versículo de número 14. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Parece a vida de um bocado de crente, né? Todo dia eu estou sendo afligido, castigado toda manhã. Pastor, eu estou há 20 anos passando pela prova, dando glória a Deus. Será que Deus não está vendo? Será que dá certo? Está valendo a pena esse negócio de ser crente, de servir ao Senhor? Isso aqui às vezes é o retrato da vida de muita gente. Problemas, sofrimentos, dificuldades. Já seria difícil ver o ímpio prosperar sem merecer. Mas aí se torna ainda pior quando o crente olha para a vida dele que está servindo a Deus. E apesar da santidade, ele está passando por tanta dificuldade. O pensamento dele aqui é o seguinte, se eu não fosse crente, eu estaria melhor de vida. Talvez é a tentação de algumas pessoas. Será que não estaria melhor minha vida se eu estivesse lá fora? Será que se eu estivesse fazendo outra coisa e não gastando meu tempo, investindo meu dinheiro na obra do Senhor, será que eu estaria mais próspero? Será que minha vida seria melhor? Talvez é a tentação de alguns. Mas a conclusão do Salmo está chegando. Vamos ler comigo o versículo de número 17. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. O fim de quem, meus irmãos? Dos ímpios. Até aqui, no versículo 16, o salmista ainda estava ali com essa falsa inspiração de que a vida boa é a vida do ímpio e que a vida dele, de crente, de santo, não estaria adiantando nada. Mas agora, o que foi que aconteceu, meus irmãos? Ele entrou aonde? No santuário. Diga comigo, no santuário. Asaf, ele estava aqui para se desviar diante desse cenário.
até que entrou no santuário de Deus e pôde entender o fim dos ímpios. Qual é o fim dos ímpios, meus irmãos? É um julgamento. É ouvir da parte do Senhor: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. É ser lançado no lago de fogo, no inferno. Esse é o fim do ímpio. Aí eu me pergunto, será que vale a pena viver uma vida de prazeres aqui nessa terra e, no fim das contas, ser lançado em um lago de fogo? Certamente não. Agora, o salmista está enxergando a vida não apenas da perspectiva terrena. Ele está colocando os olhos na eternidade, no depois dessa vida, na vida eterna. A mudança acontece quando ele entra no santuário, meus irmãos. E aqui é algo importante, olha para cá. A gente tem que entrar no santuário para enxergar as coisas do jeito certo. A gente tem que congregar. A gente tem que estar aqui na presença do Senhor para entender que a nossa vida não se limita a essa terra. Para que a gente possa entender que existe uma vida depois daqui. E que se a nossa vida fosse só isso aqui, não adiantaria nada, meus irmãos. Se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, seria inútil a nossa crença. Se fosse só esses anos terrenos aqui, seria tudo inútil, meus irmãos. O entendimento do salmista, então, muda. Essa perspectiva muda quando ele entra no tempo. Quando ele tira os olhos do que é temporário. E quando ele coloca os olhos na perspectiva eterna. Estar na casa do Senhor nos permite enxergar o mundo melhor. Vai mudar a nossa perspectiva. Vai mudar a nossa cosmovisão. Louvado seja Deus. Por isso é importante congregar. Diz aí pro seu irmão: irmã, congregue direitinho. Não é só dia de domingo não, viu? Vocês têm que congregar. Culto de doutrina no tempo central, culto de doutrina aqui. Marca o GF lá na sua casa. Tá certo? Será que Deus só merece 2 horas de um domingo à noite, durante toda a sua semana, que a gente pare para pensar sobre isso? Tá bom? Tudo mudou na vida desse homem quando ele entrou ali na igreja, no templo, no santuário. Versículo 18 vai dizer assim, leia comigo: certamente, tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Olha aqui como ele já está enxergando a vida do ímpio agora diferente. Se ele achava que era só bonança, agora ele já entendeu. Quando ele olha na perspectiva eterna, esses homens estão no lugar escorregadio. Quem já levou uma queda no chão liso? Eu já. Né? A gente está aqui no chão liso, pensa que não, caiu, bateu a cabeça. Lá no quintal lá de casa tinha umas lajotas, né, mãe? Quando chovia, a gente já corria pro quintal. Aí ficava escorregando lá. Eu já andei perto de morrer lá umas 4 vezes, mãe. Eu já tenho 16 pontos na cabeça, né? De pancada, de queda. Eu era muito comportado quando era mais novo, né? E aí a gente cai. Tô aproveitando, pensa que não, foi uma queda, um tombo, fiquei tonto, sangrou a cabeça. É assim. A vida do ímpio é assim. Ele está aproveitando. Ele está curtindo a vida. Mas o texto está dizendo que é um terreno escorregadio. A qualquer hora vai vir a prestação de conta na vida dele. Então é por isso que agora o salmista enxerga que coisa boa não é a vida do ímpio. Coisa boa é servir ao Senhor. Louvado seja o nome dele. E ele está dizendo: tu os lanças em destruição, meus irmãos. Então esse homem passou a entender, na verdade, qual é o fim do ímpio. Antes Asaf duvidava da justiça de Deus. De nada adiantou eu manter puro o meu coração, lá no versículo 13. Mas agora, depois de entrar no santuário, ele entende que Deus julga e pune aquele que blasfema contra ele. O salmista concluiu que a vida bem-sucedida, de quem ele teve inveja outrora, foi construída sobre uma areia movediça. É um terreno inseguro. Essa segurança ela não é duradoura. Segurança duradoura, prazer, alegria e satisfação é na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Versículo 19. Como caem na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Olha aqui o que acontece com ele. Pode curtir a vida, aproveitar, prazer, riqueza, usufruir de tudo do bom e do melhor, mas o texto está dizendo, eles vão cair em desolação. Em um momento, de uma hora para outra, eles ficarão totalmente consumidos de terror. É isso que o texto está dizendo, meus irmãos. O ímpio, que antes vivia tranquilo, lá no versículo 12, agora ele fica totalmente consumido de terror. Olha como a perspectiva mudou, meus irmãos. Me diga uma coisa, olhem para cá. Vocês teriam inveja de alguém que viajou naquele navio chamado Titanic? Vocês conhecem a história, já assistiram o filme. O que foi que aconteceu lá? Navio 5 estrelas, a gente assistiu o filme, né? O pessoal bebendo, comendo tudo do bom e do melhor, todo mundo bonito, bem vestido, usufruindo de todo aquele prazer, mas de uma hora para outra, em um momento determinado, tinha um iceberg ali pela frente, o navio ia afundar e aquele povo ia morrer. Essa é a história. Isso é justamente a ilustração e representa bem a vida do ímpio.
Ele pode até estar vivendo esses 70, 80, 90 anos aqui nessa terra, comendo do bom e do melhor, usufruindo de prazeres aqui nessa vida, tendo a sua vida aqui, como o salmista diz, pense como uma vida boa, segurança, riqueza, prosperidade. Mas, de uma hora para outra, nesse terreno escorregadio em que ele vive, a destruição virá sobre a vida dele, o navio, o barco dele vai afundar, e é por isso que não vale a pena. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus? J.C. Ryle, ele disse assim, um simples dia no inferno será muito pior do que uma vida inteira carregando a cruz. Você quer carregar a cruz, meu irmão? Amém? O Senhor Jesus Cristo nos chamou para ser os discípulos dele. E aquele discípulo dele deveria estar disposto a carregar a cruz. É melhor carregar a cruz a vida todinha aqui, mas no fim das contas ser recebido pelo Senhor, do que abandonar a nossa cruz. E ele está dizendo, um dia no inferno vai fazer com que você esqueça todo o prazer que você teve aqui nessa terra. O fim do ímpio não é uma sepultura. O crente também vai para uma sepultura. O destino final do ímpio é um inferno de sofrimento eterno. Semelhantemente, o destino final do crente não é uma sepultura, mas o céu de glória, louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que vale a pena ser fiel, meus irmãos. Essa vida é passageira. Nós somos só peregrinos aqui nessa terra. A nossa morada eterna não é aqui. Louvado seja Deus. Versículo de número 20, para a gente correr para o final. Como faz com um sonho o que acorda? Assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Olha para cá. Vocês já tiveram um sonho. Oh, um sonho muito bom. Você estava fazendo uma coisa boa, comendo uma coisa boa. Aí pensa que não tu acorda. Era só um sonho, irmão Chaga. Era só um sonho. Já aconteceu? A vida do ímpio é assim. É como um sonho. Ele está aqui usufruindo. Pensa que não, ele acorda. E o pesadelo é que vai começar na vida dele. É por isso que vale a pena servir a Deus. A nossa vida não é só isso aqui, meus irmãos. Existe uma eternidade para além dessa vida terrena. Nem sempre Deus vai premiar o bem na hora. E nem sempre Deus vai punir o mal na hora. Às vezes Deus ele é compassivo, ele permite que o mal vá continuando, vá perseverando. Ele é longânimo, ele é tardio em se irar. Mas chegará o dia em que a ira recairá sobre aquele que permanece na impureza, na injustiça e distanciado dos caminhos do Senhor. Então pare para pensar nisso. Vai chegar o dia da prestação de contas. Esses anos aqui dessa terra não é tudo que existe, meus irmãos. Eu sei que tem um ditado aí fora que diz assim, aqui se faz, aqui se paga. Mentira! Às vezes a pessoa pode viver a vida todinha aqui fazendo uma maldade. E morreu tranquilo, igual um passarinho, né? Como o povo diz. Mas eu quero dizer para você, a prestação de contas virá. Às vezes não se paga, não é aqui não. Vai se pagar em uma eternidade de sofrimento e de juízo. Então, nós não concordamos com esse ditado. É verdade que existe uma lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Mas a colheita, muitas vezes, não é aqui nessa terra. Às vezes a colheita é na eternidade. E é por isso que nós precisamos viver a nossa vida. Não apenas com os olhos dessa vida terrena, nessas décadas que nós viveremos aqui, mas com os olhos na eternidade. Louvado seja Deus. Versículo de número 22 diz assim, assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Sabe o que ele está dizendo? É o seguinte, meu Deus, me perdoa. Eu estava olhando para a vida do ímpio e achando que a vida dele era boa. Eu estou, na verdade, que nem um animal, porque ele estava enxergando a vida do ímpio de uma perspectiva equivocada. Agora, depois de entrar no santuário, ele passa a enxergar a vida do ímpio como realmente ela é, e ele passa a enxergar a sua própria vida como realmente ela é. No final desse salmo, então, o salmista percebe que ele estava embrutecido em relação ao caráter de Deus, em relação ao fim do ímpio e até mesmo em relação à sua própria vida. Nós não devemos ter inveja de quem está a caminho do inferno. Você ouviu o que eu disse? Eu vou ter inveja de alguém que está a caminho do inferno. Não, pastor, mas a vida dele é muito boa, ele é muito bonito, a riqueza, a fama, o poder, o dinheiro, a saúde. Meus irmãos, tudo isso é passageiro. Às vezes a gente vai para um local de crime, eu estou de plantão, aí tem uma ligação, o fulano de tal que está sumido há 3 dias, encontraram ele aqui. E a gente vai lá pro local. A gente olha a foto da pessoa em vida, coisa mais linda. Mas era bonito, mas era bonita. Mas 3 dias depois, nem a família quer chegar perto. Podre. Aí tem gente que quer ser soberbo. Tem gente que se acha. Tem gente que pensa que é alguma coisa. Meus irmãos, nós somos pó e cinza. Versículos 23 e o versículo de número 24. Todavia, agora ele vai enxergar a vida dele. Olha aqui, Ele vai enxergar quem verdadeiramente ele é diante de Deus. Ele já enxergou quem verdadeiramente é o ímpio. Agora ele vai enxergar a vida dele. Todavia, estou de contínuo contigo.
Tu me seguras pela mão, glória a Deus. Guiar-me-á com o teu conselho. E depois, o que acontece? Me receberás em glória. Ele tá ou não está enxergando para a eternidade? Tá. Tu me receberás em glória. Meu irmão, deixa eu dizer isso aqui para você. Prosperidade verdadeira é passar por aperto, como ele está dizendo aqui, de mão dada com o Senhor. Coisa boa é isso, é estar de mão dada com o Senhor. É melhor um deserto de mão dada com Deus do que um carnaval de mão dadas aí com o pecado. É melhor um leito de hospital com a certeza da salvação do que um leito, uma cama de hotel king size, 5 estrelas, de alguém que está separado de Cristo. É melhor a doença com Jesus do que a saúde de alguém que não conhece a Jesus. É melhor a pobreza com Jesus do que a riqueza sem Jesus. É melhor sofrer como Lázaro. Lembra lá da parábola? Por um pouco de tempo ele sofreu, mas depois ele foi estar no seio de Abraão, gozando dos prazeres da eternidade. Enquanto isso, aquele homem rico, depois de toda a sua vida de alegria e de prazer, ele foi passar por uma eternidade de sofrimento, de tormento, e até uma gota d'água foi negada para ele. Meus irmãos, é melhor levar as pedradas como Estevão, mas ver o céu aberto, porque ele sabia que ia ser recebido pelo Pai, é muito melhor do que alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Louvado seja Deus. É melhor estar no barquinho em que Jesus estava dormindo. Você se lembra do relato? É melhor estar nesse barquinho, mesmo com tempestade, mesmo com tribulação, mesmo parecendo que o barco vai afundar, meus irmãos. Mas a gente sabe que se Jesus está presente, a tempestade vai passar, o dia da bonança vai chegar, e essa é a nossa esperança. Você prefere o barquinho com Jesus, no meio da tempestade, ou o Titanic luxuoso, condenado ao naufrágio? É isso que a gente deve olhar e pensar. A nossa vida não é apenas isso aqui. Então, meu irmão, eu quero que você guarde essa palavra no coração. Deixa eu ler mais um versículo para você. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem, elas são eternas. O apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos colocar os olhos nas coisas que não se veem, nas coisas espirituais, na nossa eternidade, e não apenas nos apegar com esse pó e cinza, com tudo isso que a traça corrói, que o ladrão rouba, mas tem gente que está tão apegado a essas coisas que tem tirado os olhos das coisas invisíveis, que isso não aconteça na sua vida. Qual é a recompensa do crente, meus irmãos? É carro novo? É ser livre de qualquer sofrimento nessa terra? É saúde incondicional? Não. A nossa recompensa é uma vida no céu. Lá sim, nós estaremos livres de todo e qualquer problema. É uma eternidade de comunhão com Deus no céu. Aqui nessa terra, meus irmãos, nós já temos o privilégio de passar pelos sofrimentos, como ele diz, pelas tribulações de mãos dadas com o Senhor. Mas a plenitude do galardão nós vamos receber no céu. Louvado seja Deus. Eu não estou dizendo que não é boa a vida aqui nessa terra. A vida nessa terra é boa. Por quê? Porque nós passamos pela prova dando glória a Deus. Nós passamos pela tribulação, como diz o salmista, de mãos dadas com o Senhor. Enquanto isso, os idólatras estão carregando os seus ídolos. Aí o texto está dizendo que o Senhor nos pega pela mão, que se for preciso, ele nos pega no colo e carrega a gente para um lugar no tempo de tribulação, no tempo de angústia e de dor. 1 Coríntios 15, 19. Se esperarmos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Essa vida não é tudo que existe. Lembre-se disso e o seu coração vai encher de alegria quando você rolar o feed e ver lá a prosperidade de um ímpio. Você vai dizer: a recompensa verdadeira, a alegria verdadeira, a promessa de prosperidade verdadeira, quem tem é quem serve a Jesus. Mas para isso, você precisa tirar os olhos dessa vida terrena e passageira e colocar os seus olhos na eternidade. Meu irmão, pobre do ímpio, tudo que ele tem são algumas décadas de prazer aqui nessa terra, seguido de uma eternidade de tormento no inferno. Porém, bem-aventurado é o crente, que apesar das tribulações, que apesar das dificuldades que nós vivemos aqui nessa terra, por algumas décadas, nós receberemos em seguida uma eternidade de prazer no céu. Louvado seja o Senhor. Jonathan Edwards disse algo interessante a esse respeito. Essa terra é o mais próximo do céu que o ímpio vai ver, e o mais próximo do inferno que os salvos verão. Vocês entenderam? O ímpio pode até usufruir de prazeres aqui nessa terra,
mas é o mais próximo do céu que ele vai usufruir. Porque ele vai daqui para onde? Para baixo. Enquanto isso, você, que passa por luta, por sofrimento e por tribulação, essa terra aqui é o mais próximo do inferno que você vai ver. Porque nós vamos daqui para cima, onde o Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima e todo sofrimento, dor e tribulação terá fim. Louvado seja Deus. A inveja desse salmista, então, era baseada em premissas materialistas. Mas depois que ele entrou no templo, ele entendeu que a nossa riqueza não é ouro, não é prata, mas um relacionamento com o próprio Deus na eternidade. A recompensa do crente, ela não é completamente aqui. Ela vai ser dada na vida que está por vir. Versículo de número 26, para a gente encerrar. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Meus irmãos, quando nós morrermos, nós vamos entender que a recompensa da gente é o quê? É só a rua de ouro? É só as pérolas, os metais preciosos que a gente vê a descrição ali no céu? O texto está dizendo que a nossa recompensa é quem? É o Senhor. É estar para sempre com Deus. O céu só é céu porque Deus está lá. Você ouviu o que eu disse? O céu só é céu porque Deus está lá. Ele é que a alegria e a satisfação. É o prazer do céu. Não é simplesmente aquilo que nós vamos ver ali no céu. Não é simplesmente o fim do sofrimento. É a presença do Senhor. E ele está dizendo, o Senhor é que é a minha recompensa para sempre. O texto diz, Deus é a fortaleza do meu coração. Ele está aqui, por fim, depositando a sua alegria e a sua satisfação em Deus. E não mais olhando para a riqueza, para a saúde, para a prosperidade e para a segurança. Então, meus irmãos, alguém que você conhece que aparentemente talvez seja mais rico que você, mais bonito, anda em um carro bom, tem um casamento que parece ser melhor que o seu, filhos bem-sucedidos, mas deixa eu dizer para ti, se ele não serve ao Senhor, se ele não serve ao Deus que você serve, saiba que você é muito mais próximo do que essa pessoa. Você tem o que alguém pode ter de melhor. Nós temos a certeza da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Aos olhos do Pai, digo aqui com as meninas, que se comparam talvez ali com as outras da internet, aos olhos do Pai, você é uma obra-prima. Você não precisa receber a aceitação, a curtida, os comentários e a aprovação desse mundo. Você é aprovado, querido e amado pelo próprio Deus. E é por isso que a gente não precisa mendigar like, curtida, de nada que esse mundo aí possa nos oferecer. Vamos servir a Deus com alegria e saber que verdadeira prosperidade é servir ao Senhor. Louvado seja Deus. Você pode glorificar o Senhor? Amém? Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra revelada a nós. Pedimos ao Senhor que alegre o nosso coração. Que essas promessas aqui da tua palavra sejam reafirmadas em nosso interior e nós possamos depositar nossa confiança no Senhor. E nós possamos entender e lembrar que a nossa verdadeira satisfação e alegria é o Senhor, meu Deus. Nós não queremos nos apegar com esse pó e cinza dessa terra. Nós queremos estar apegados, sim, meu Deus, nas promessas espirituais. Tirar os nossos olhos daquilo que é visível e olhar para aquilo que é invisível e alegrar o nosso coração nas promessas espirituais que o Senhor fez para nós. Nos abençoe e alegre o coração do teu povo, nos dando a certeza de que nós somos prósperos, sim, em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Amém.